No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Tânia, exausta de viver à sombra das ambições de Jaques, finalmente toma uma decisão que muda tudo. Assina o divórcio. O alívio, porém, dura pouco. Ao sair da audiência, ela flagra o ex-marido ao lado de Filipa, rindo, leve, como se nada tivesse acontecido. O olhar de Tânia se transforma. Onde havia dor, nasce um desejo de vingança que promete incendiar os próximos capítulos. Enquanto isso, Ricardo continua jogando dos dois lados. Ele assessora na troca dos advogados da Boaz, mas, pelas sombras, entrega documentos confidenciais a Jaques. Cada informação vendida é uma moeda de poder, e Ricardo sabe exatamente quanto vale o caos que provoca. Samuel, desconfiado das manobras de Jaques, pressiona Filipa. Ela nega envolvimento. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na mansão, o clima é explosivo. Léo se desespera. Ela tenta evitar o encontro entre elas e Jaques, mas o destino ignora suas tentativas. Na beira da piscina, Jaques cruza com Sofia e lança provocações cortantes sobre o passado. Sofia mantém a compostura, mas Léo perde o controle. Parte para cima do rival em uma cena de pura tensão. O som da briga ecoa pelos corredores, deixando Rosa perturbada. Jaques, por sua vez, mostra que o velho lobo voltou à caça. Em uma conversa tensa, afirma a Rosa que ela ainda vai se surpreender com suas atitudes. A matriarca percebe no olhar dele a chama que um dia destruiu a família, a ambição sem limites. Ela tenta manter o equilíbrio, mas sente que uma nova guerra está prestes a começar. E dessa vez, Jaques não recuará. Enquanto o caos toma forma, Cami decide encerrar seu noivado com Marlon. Quer se redescobrir, viver sem amarras. Já Ivy e Peter se aproximam, dividindo segredos e olhares que começam a desenhar uma nova história. Danilo vai voltar a dar o que falar. O rapaz que nunca se conformou com as decisões recentes dentro da Boaz vai mostrar que ainda tem cartas perigosas na manga. Furioso com as novas regras impostas e revoltado por ter perdido privilégios, o vilãozinho começará a agir com impulsividade. Sua arrogância e senso de superioridade não permitem que ele aceite ser apenas uma peça descartável nos jogos de poder do empresário. Dessa vez, ele vai longe demais e vai cavar sua própria ruína sem perceber. Desde que Samuel assumiu parte das operações da empresa e começou a impor uma gestão mais rígida, Danilo tem se sentido encurralado. Ele não tolera a ideia de trabalhar sob ordens, principalmente de alguém como Samuel, que representa tudo o que ele despreza: competência, lealdade e senso de justiça. E é justamente esse contraste que acende o estopim. Cansado de ser vigiado e sem dinheiro para sustentar o luxo que considera seu direito, Danilo decide agir por conta própria. Em um acesso de raiva, ele invade o escritório de Jaques e exige uma conversa imediata. O empresário, frio e calculista, observa o rapaz com o mesmo desprezo de quem encara um peão fora de lugar. "Você esqueceu com quem está falando, garoto?", dispara Jaques, sem levantar a voz, mas deixando claro quem manda. Danilo, porém, não se intimida. Com um olhar carregado de rancor e desespero, ele joga a bomba. Quer uma quantia altíssima em dólares. Segundo ele, está decidido a deixar o país e recomeçar a vida nos Estados Unidos. "Ou você me paga o que eu pedi, ou eu conto o que sei. E acredite, Jaques, eu sei de mais coisas do que você imagina", ameaça com um sorriso venenoso. O empresário tenta manter o controle, mas por dentro sente o peso da ameaça. Danilo é imprevisível e Jaques sabe que qualquer deslize pode ser fatal. Ainda assim, o vilão experiente prefere apostar no blefe. "Você não tem coragem, moleque. Nunca teve. E quem fala demais acaba morto ou esquecido", responde ele, deixando o recado no ar. Enquanto isso, no corredor da Boaz, Samuel observa tudo de longe. Ele havia ouvido parte da discussão por trás da porta entreaberta e percebe que algo grande está para explodir. Sua mente trabalha rápido. Ele sabe que Danilo pode ser a peça que faltava para desmascarar Jaques de uma vez por todas. Com cautela, ele espera o momento certo.
e quando Danilo sai enfurecido, o chama para uma conversa. O tom é calmo, quase amistoso. Você parece tenso, Danilo. Está tudo bem? Pergunta Samuel, tentando sondar o terreno. O rapaz, ainda ofegante, responde com deboche. Tudo ótimo. Só estou cansado de ver gente fingindo que é honesta, enquanto enche os bolsos com o dinheiro dos outros. Samuel percebe a oportunidade e decide jogar o jogo. Se é dinheiro que você quer, posso te ajudar. Eu ouvi parte da conversa com Jacques. Sei do valor que você pediu. Talvez eu consiga arranjar o que precisa. A proposta deixa Danilo desconfiado, mas intrigado. Ele não imagina que Samuel já tem um plano armado. Fingindo solidariedade, o rapaz de bom coração promete preparar uma maleta cheia de dólares. Mas é o seguinte, diz Samuel, se você quer ir embora do país, vai fazer isso do jeito certo. Quero garantir que você nunca mais se envolva com esse tipo de gente. Danilo acredita ter vencido. Na sua mente, Samuel é apenas mais um idiota tentando parecer justo. Ele aceita o acordo, marca o encontro e, pela primeira vez em muito tempo, se sente no controle. No entanto, o que ele não imagina é que Samuel está prestes a virar o jogo e arrancar de uma vez por todas o segredo mais obscuro da Boaz. Na noite seguinte, o encontro acontece em um galpão afastado, onde o silêncio é cortado apenas pelo som distante de carros passando. Samuel chega com a maleta nas mãos, cercado por uma tensão quase palpável. Danilo, ansioso, observa cada movimento. Aqui está o que você pediu, diz Samuel, colocando a maleta sobre a mesa enferrujada. Mas antes quero ouvir o que você tem para me dizer sobre o que aconteceu com Abel. O nome é suficiente para gelar o sangue de Danilo. Ele tenta disfarçar, mas a voz trai o nervosismo. Abel? Por que você está trazendo isso à tona agora? Samuel dá um passo à frente. Porque eu sei que Jacques tem culpa naquele acidente. E você também sabe. A diferença é que eu quero justiça. E você pode sair dessa limpo se colaborar. A pressão psicológica surte efeito. Danilo começa a andar de um lado para o outro, as mãos suando. Por fim, ele desaba. Tá bom, você quer saber? Fui eu quem ensinou Jacques a cortar os freios do carro de Abel. Eu sabia que ele queria se livrar do velho, mas não achei que teria coragem de ir até o fim. Samuel mantém a expressão firme, mas o coração dispara. A revelação é mais séria do que ele imaginava. Danilo continua, agora tomado por uma mistura de arrependimento e raiva. Eu avisei que aquilo daria errado, mas Jacques não quis saber. Ele me pagou bem para ficar quieto. Depois mandou Ricardo apagar tudo. Só que o idiota não apagou o vídeo. Samuel se inclina. Que vídeo? Danilo respira fundo antes de soltar a última bomba. Ricardo gravou Jacques debaixo do carro de Abel, horas antes do acidente. Ele dizia que era apenas uma inspeção de rotina, mas a gravação mostra tudo. Jacques estava suando, com as mãos sujas de graxa, e ainda deu risada quando terminou o serviço. O vídeo ficou salvo em um HD externo. Ricardo jurou que o tinha destruído, mas eu sei que ele guardou uma cópia. Ele sempre guarda. Nesse instante, Samuel percebe que está diante da peça final do quebra-cabeça. O vídeo, somado ao testemunho de Danilo, pode derrubar Jacques de forma definitiva. Mas ele precisa agir com cuidado. Você vai me entregar esse vídeo, afirma, em tom sereno. Danilo hesita. E o dinheiro? Samuel abre a maleta, revelando dezenas de maços de dólares, falsos, cuidadosamente preparados apenas para ganhar tempo. Primeiro o vídeo, depois o dinheiro. Palavra de homem. Danilo pensa por alguns segundos, avaliando se deve confiar. O medo vence a razão. Está bem. O HD está no meu apartamento, dentro do cofre. Mas você precisa prometer que vai me deixar em paz. Samuel apenas concorda com a cabeça, mas o olhar firme denuncia que sua promessa tem um outro significado. Enquanto isso, na mansão dos Boaz, Jacques sente que algo está errado. Seu instinto de sobrevivência o alerta. E ele manda Ricardo descobrir onde está Danilo. Aquele garoto vai me meter em uma encrenca, eu sinto, murmura com o olhar tenso voltado para o horizonte. Ricardo, pálido, tenta disfarçar o medo. Ele sabe que o vídeo existe
e sabe também que se vier à tona, não haverá salvação para nenhum dos dois. A partir daí, a tensão cresce. Samuel combina com Filipa e Léo uma estratégia para agir sem levantar suspeitas. Se conseguirmos esse vídeo, a Boaz estará livre da sombra de Jaques, afirma. Filipa, ainda desconfiada, pergunta se ele realmente acredita em Danilo. Não confio nele, mas confio no medo, e ele está apavorado. Enquanto Samuel prepara o golpe final, Danilo vive seus últimos momentos de falsa liberdade. O rapaz se despede dos poucos amigos que restam e planeja o voo que nunca acontecerá. Do outro lado, Jaques movimenta suas peças com frieza. Se Danilo abrir a boca, eu acabo com ele antes que respire para contar qualquer coisa, diz em tom ameaçador. O jogo está armado, e cada passo agora é um risco. Samuel sabe que está se aproximando do limite, mas também sente que Abel finalmente será vingado. O destino dos Boaz, de Jaques e de Danilo, está prestes a se cruzar de maneira explosiva, e nada será como antes. Tânia escapa da polícia, pega carona na estrada e some. Tânia ficará desaparecida e seu sumiço marcará um dos momentos mais eletrizantes e sombrios da trama. A mulher, antes elegante e controlada, vai mergulhar em um abismo emocional sem volta. Tudo começa após o fim definitivo de seu casamento com Jaques. Um rompimento que destrói o pouco equilíbrio que ainda restava em sua mente. A separação não é apenas um documento assinado. É uma ferida aberta que sangra em silêncio, alimentada pela rejeição, pelo ciúme e pelo orgulho ferido. No restaurante, Tânia e Ricardo mal começam a conversar quando são surpreendidos pela presença de Jaques. Ele está acompanhado de Filipa e o clima é de celebração. A mesa ao lado vibra com risadas, taças erguem-se em brindes, e os olhares cúmplices entre o ex-marido e a nova companheira são como punhais cravando no peito de Tânia. A mulher tenta disfarçar, mas o rosto entrega. O ciúme a corrói. O ódio lateja. Ela observa cada gesto. A mão de Filipa tocando o braço de Jaques. O sorriso leve. A intimidade de um casal recém-apaixonado. De volta para casa, o silêncio entre Tânia e Ricardo é sufocante. Ricardo tenta consolar, mas ela já não ouve. O olhar distante, fixo no nada, denuncia um turbilhão interno prestes a explodir. E explode. Tânia começa a falar sem filtro, misturando mágoa com raiva, amor com desprezo. Ele me trocou, como se eu fosse nada, grita, enquanto caminha de um lado para o outro, gesticulando, fora de si. Ricardo tenta acalmá-la, mas o gesto de empatia é interpretado como traição. Você também sabia. Todos vocês sabiam, ela vocifera pegando um copo e o arremessando contra a parede. Em um acesso de fúria, Tânia age por impulso. Empurra Ricardo para o quarto, o ameaça com uma tesoura e o obriga a sentar-se. A cena é tensa, claustrofóbica. O advogado tenta argumentar, mas é em vão. Tânia está dominada por um surto. Você tem o vídeo, não tem? A prova contra o Jaques. Eu sei que você escondeu isso. Ela grita, os olhos marejados, mas o tom é de desespero. Ricardo nega, tenta explicar que o vídeo não existe, mas ela não acredita. Amarra-o com lençóis, prende-o à cama e o interroga com crueldade. As horas passam e o clima fica mais sombrio. A mulher oscila entre lágrimas e risadas, como se conversasse com vozes imaginárias. Ele vai pagar. Todos vão pagar. Repete em tom baixo, quase como uma oração macabra. Ricardo, suando, tenta ganhar tempo, fingindo ceder. Tudo bem, Tânia, eu te mostro o vídeo, mas preciso do celular para enviar o arquivo. Ela hesita, encara-o, mas a esperança de encontrar algo que incrimine Jaques fala mais alto. Entrega o aparelho, acreditando que finalmente terá a vingança em mãos. Ricardo aproveita o momento. Com os dedos trêmulos, finge digitar o nome do arquivo e, disfarçadamente, aciona o contato de emergência da polícia. Um sinal de localização é enviado. Ele tenta se manter calmo, mas o medo é visível. Pronto, enviei para você. Mente ele. Tânia pega o celular e começa a procurar o vídeo. Quando percebe que foi enganada, o desespero se transforma em ódio.
Você me traiu, grita, atirando o aparelho contra a parede. Ricardo aproveita o momento de distração para se soltar das amarras e correr em direção à porta. A perseguição dentro da casa é frenética. Tânia o segue, tropeçando nos móveis, quebrando tudo pelo caminho. A polícia chega minutos depois, alertada pela chamada silenciosa. Ao ouvir as sirenes, Tânia congela. Por um instante, a razão parece voltar, mas é tarde demais. Ricardo, ensanguentado e trêmulo, aponta para ela. Prendam essa mulher. Ela olha em volta, percebe as luzes vermelhas piscando pela janela e, em um impulso, foge pelos fundos da casa. A fuga é cinematográfica. Descalça, com o cabelo desgrenhado e o rosto marcado pelo choro, Tânia corre pela rua escura. O som das sirenes ecoa atrás dela. Um carro freia bruscamente. É um caminhoneiro que, assustado, pergunta se ela está bem. "Por favor, me leva daqui", implora ela ofegante. Sem pensar, o homem permite que ela suba na boleia. A polícia passa segundos depois, mas já é tarde. O caminhão desaparece na estrada, engolido pela escuridão. Enquanto isso, na Boaz e na casa de Rosa, a notícia da fuga se espalha. Jaques fica em choque ao saber que Tânia atacou Ricardo. Ela perdeu o juízo, comenta, sem imaginar que as consequências de tudo isso ainda estão longe de terminar. Filipa tenta confortá-lo, mas a culpa o consome. "Eu devia ter percebido antes. Ela já dava sinais", murmura. Os dias seguintes são de pura tensão. A polícia encontra o caminhão abandonado em uma estrada secundária, com manchas de sangue no banco do passageiro. Nenhum sinal de Tânia. Rumores se espalham. Alguns dizem que ela foi vista em um posto de gasolina. Outros juram que ela pegou um ônibus para o interior. Há quem acredite que ela tenha se jogado em um rio. Ricardo, mesmo traumatizado, tenta retomar a rotina. Em entrevista à imprensa, diz que perdoa Tânia, mas o olhar perdido revela medo. Ela é doente e ainda está por aí. O público dentro da novela começa a se dividir. Há quem veja Tânia como uma vítima da própria dor e há quem a considere uma criminosa em fuga. Com o desaparecimento de Tânia, a novela ganha um tom sombrio. Caminhoneiros afirmam ter visto uma mulher desorientada nas redondezas de uma cidade litorânea. Outras testemunhas garantem que ela entrou em uma pousada simples usando outro nome. Nenhuma dessas informações é confirmada, e o mistério cresce. Nas sombras, Tânia observa de longe as notícias sobre si mesma. Cabelos cortados, rosto machucado, ela assiste pela TV da pensão barata uma reportagem que mostra sua foto estampada como foragida perigosa. Um sorriso torto se forma em seus lábios. Eles acham que eu perdi, mas eu só estou começando. Tânia reaparece semanas depois, em uma sequência de tirar o fôlego. A trama salta para um ponto em que todos acreditam que ela morreu. Há boatos de que o corpo encontrado próximo a uma represa seria o dela, mas os exames não confirmam. A cidade respira aliviada, mas essa tranquilidade é falsa, porque Tânia está viva, escondida em um vilarejo afastado onde se passa por outra pessoa. Agora, com um novo corte de cabelo e uma identidade falsa, ela trabalha em uma pousada simples, servindo café aos hóspedes e evitando qualquer contato com estranhos. À noite, no quarto escuro e úmido, observa as notícias no celular roubado. Cada manchete a faz sorrir com amargura. Eles pensam que escaparam, mas ainda vão pagar. Murmura, escrevendo em um caderno velho cada detalhe de sua vingança. Enquanto isso, Ricardo tenta retomar a rotina profissional, mas a lembrança do que viveu o persegue. Os pesadelos com Tânia são constantes. Ele acorda suando, com medo de ouvir a voz dela sussurrando seu nome. Ela vai voltar, diz em uma conversa com Valquíria que o alerta. E quando voltar, não vai ser para pedir desculpas. Nos capítulos seguintes, o suspense toma conta da novela. Câmeras de segurança registram uma mulher rondando a mansão de Jaques. As empregadas juram ter ouvido passos no jardim e Rosa encontra uma rosa vermelha deixada sobre o muro, símbolo que Tânia usava como perfume e assinatura pessoal. Jaques entra em pânico, mas tenta esconder o medo de Filipa. Ela não tem coragem de voltar, diz ele, tentando se convencer, mas ela tem. Numa madrugada fria,
Tânia surge diante do portão da casa, envolta num sobretudo preto, o rosto em sombras. Ela observa Jaques e Filipa conversando pela janela. A cena é quase idêntica àquela do restaurante. O casal rindo, trocando olhares, alheio ao perigo. Tânia segura uma carta nas mãos e murmura: "Agora é a minha vez." No dia seguinte, a carta chega a Boaz. Não há remetente, apenas o perfume marcante e o bilhete. "Vocês não se livraram de mim. A verdade ainda está entre nós." Valquíria lê o conteúdo com atenção e percebe que dentro do envelope há uma cópia de um contrato adulterado, uma prova de que Jaques pode ter participado do desvio de recursos da empresa, exatamente o que Tânia tentava descobrir antes de enlouquecer. A notícia cai como uma bomba. Jaques nega, mas a dúvida corrói todos à sua volta. Filipa começa a desconfiar de que o marido realmente esconde algo. Ricardo, pressionado, decide contar que o vídeo existia, mas foi destruído. "Eu não menti totalmente. Apenas tentei evitar o pior", confessa atormentado. Valquíria o encara furiosa. "Você ajudou ela a fugir." Marlon surta ao descobrir que Cami reatou com Rian e a acusa de traição. Marlon vai perder completamente o chão. O policial, que sempre acreditou ter encontrado em Cami o amor de sua vida, verá tudo desmoronar quando descobrir que a jovem decidiu reatar o namoro com Rian. A notícia cairá como uma bomba, provocando uma sequência de cenas carregadas de emoção, ciúmes e mágoa. O tipo de dor que faz até o mais durão perder o controle. Tudo começa quando Cami, depois de semanas de incertezas e conversas truncadas, decide enfrentar a realidade. Ela chama Marlon para uma conversa definitiva e, com os olhos marejados, devolve o anel de compromisso. A jovem tenta explicar que sente gratidão, carinho e respeito, mas que algo dentro dela mudou. Marlon, em silêncio, observa o brilho do anel em sua palma e sente o coração apertar. Ele tenta argumentar, fala sobre os planos, os sonhos, o futuro que imaginou com ela. Mas Cami, com firmeza, diz que não pode viver uma mentira. "Meu coração não está mais aqui, Marlon. Está com outra pessoa", ela confessa com voz trêmula. O policial tenta se recompor, mas por dentro é como se tivesse levado um tiro. Ele pergunta se é Rian e Cami confirma. A decepção se mistura com raiva. "Aquele ex-presidiário? Você vai jogar tudo fora por um sujeito como ele?" Explode, incapaz de aceitar o que houve. Cami, sem se intimidar, afirma que Rian mudou, que agora é um homem novo e que ela precisa seguir o que sente. Marlon, ferido no orgulho, apenas se levanta e sai batendo a porta. Dias depois, o destino trata de cruzar novamente os caminhos de Cami e Rian. Durante a gravação de um clipe com a cantora Asi, o rapper é escalado para contracenar uma cena de beijo. A produção segue o roteiro, mas o olhar trocado entre os dois revela algo mais profundo. Cami, que assiste a gravação de longe, sente o coração disparar. O ciúme toma conta, misturado à lembrança dos momentos que viveu com Rian. Quando o diretor grita, "Corta!", Rian percebe a presença dela e se aproxima. O reencontro é tenso, carregado de emoções não resolvidas. Eles conversam, falam sobre os erros, sobre as mágoas e percebem que, apesar de tudo, ainda existe amor. Rian segura as mãos dela e diz, "Eu tentei te esquecer, Cami, mas toda a música que eu escrevo tem o teu nome escondido nas rimas." Ela tenta resistir, mas os olhos já denunciam a entrega. O beijo acontece ali, intenso, sem testemunhas além do vento e das câmeras desligadas. Em seguida, Rian a convida para tentar de novo. E mesmo receosa, Cami aceita. Logo, os dois voltam a ser vistos juntos pela vila. Mãos dadas, risadas, trocas de olhares cúmplices. O amor renasce, mas a notícia se espalha rápido e chega aos ouvidos de Marlon. Ele, que vinha tentando seguir em frente, sente o golpe como uma punhalada no peito. Ao ver o casal juntos em público, perde o controle. O olhar de Cami cruza com o dele e o clima fica pesado. O silêncio de segundos é mais ensurdecedor que qualquer grito.
Marlon passa a noite em claro. No dia seguinte, desabafa com Jussara, que tenta consolá-lo com palavras duras, mas bem intencionadas. Mulher que troca de amor como quem troca de roupa não te merece, meu filho, diz ela, tentando mascarar o rancor. Mas por dentro, Jussara está com ódio de Cami e promete dar um jeitinho de fazê-la pagar. Na manhã seguinte, a fofoca corre solta pela vizinhança. Cami aparece na calçada conversando com Rian e Jussara surge do nada, mangueira em punho, despejando um jato d'água sobre a jovem. Isso é para lavar a vergonha da cara, grita a mulher enquanto Rian tenta apartar. A cena atrai olhares, risadas e comentários maldosos. Cami, encharcada e humilhada, tenta se afastar, mas Jussara continua provocando. A confusão só termina quando Marlon chega. Ele puxa a mangueira das mãos da mãe e, furioso, leva Cami para dentro de casa. Lá, o clima explode de vez. O policial, transtornado, exige saber desde quando a traição começou. Cami, em lágrimas, nega. Nunca te traí, Marlon. Eu só percebi que não te amava como pensava. As palavras soam como uma sentença. Marlon, com os olhos marejados, se aproxima dela. Então tudo o que a gente viveu foi o quê? Um ensaio para o seu reencontro com ele? Dispara, cheio de dor e ironia. Cami tenta explicar, mas ele não quer ouvir. Você brincou comigo, Cami. Eu te apresentei para minha mãe, planejei um casamento, mudei minha vida por você. Ela segura as mãos dele, tentando acalmá-lo. Eu juro que não foi por mal. Eu te quis de verdade, mas o amor não obedece à vontade da gente. Ele afasta revoltado. Você fala de amor como se fosse desculpa para tudo, mas o que eu sinto agora é só raiva. A discussão cresce, e Marlon chega a socar a parede, num desabafo de frustração. Cami se assusta, mas não recua. Eu também tô sofrendo, Marlon. Só que não quero viver uma mentira. Em meio à tensão, o silêncio toma conta. Marlon, respirando fundo, encara Cami e pergunta: Você o ama tanto assim? Ela hesita, mas responde: Sim. É o golpe final. O olhar dele se apaga, como se uma parte do que era morresse ali. Pouco depois, ele sai, sem olhar para trás. A rua parece girar. Ele caminha sem destino, com a lembrança do sorriso dela com Rian ecoando na mente. Na delegacia, os colegas percebem o abatimento. Problema em casa? Pergunta um deles. Marlon só responde: problema no coração. Enquanto isso, Cami tenta retomar a rotina. Mas a culpa pesa. Mesmo sabendo que seguiu seu sentimento, o modo como tudo aconteceu a deixa atormentada. Rian tenta animá-la, leva flores, compõe uma música em sua homenagem e a apresenta ao vivo no show. Essa é para quem me ensinou que o amor não tem passado, só recomeço, diz ele no palco. A plateia vibra e Cami sorri, mas no fundo, algo ainda a inquieta. Marlon de longe assiste ao vídeo do show nas redes sociais. O sorriso de Cami e Rian juntos é como uma ferida aberta. Ele fecha o celular e desabafa com Jussara. Ela parece feliz, mãe. E eu só queria não sentir mais nada. Jussara, indignada, promete: essa menina ainda vai provar do próprio veneno. Nos dias seguintes, Marlon tenta apagar Cami da memória, mas tudo lembra ela. O perfume no carro, a caneca com o nome dela na cozinha, as fotos no celular. Ele chega a pensar em se livrar de tudo, mas guarda o anel, como lembrança de um amor que o marcou. Quando Cami o encontra novamente por acaso, tenta manter a calma. Eu só queria que você ficasse bem, diz com doçura. Ele a encara com voz embargada. Eu só queria que tivesse sido diferente. Ela sorri, triste, e responde: talvez um dia você entenda. Ele então segura o olhar por um segundo e diz: talvez um dia eu esqueça. E sai, deixando um rastro de dor, lembranças e a sensação de que aquele amor, mesmo acabado, ainda queimava em silêncio. Mas o destino, como sempre, ainda tem cartas a jogar. Mas o destino, incansável em pregar peças, ainda reservará uma última virada para Marlon e Cami. Dias depois, uma batida policial muda tudo.
Marlon é designado para uma operação na comunidade onde Ryan grava um novo videoclipe. E o reencontro acontece em meio ao caos. Sirenes, correria, gritos. Ryan tenta proteger um grupo de jovens que filmavam o clipe quando um dos policiais, exaltado, o confunde com um suspeito armado. Marlon, ao reconhecer o rapper, intervém no último segundo e impede uma tragédia. "Baixa essa arma agora! Esse homem é inocente!" berra, colocando-se entre Ryan e o fuzil apontado. O silêncio que se segue é pesado. Cami, que estava próxima, corre até os dois, desesperada. O olhar de Marlon e Cami se cruza, e há algo ali que nenhum dos dois esperava ver novamente: respeito. Após o susto, Ryan agradece. "Você me salvou, cara." "Eu sei que não era sua obrigação", Marlon responde, contido. "Era sim. Minha obrigação é proteger." Mesmo quando dói, a sinceridade no olhar dos dois encerra meses de rancor. Cami, com lágrimas nos olhos, apenas sussurra: "Obrigada." Na delegacia, Marlon entrega o relatório e pede transferência. "Preciso de um recomeço longe de tudo isso", diz ao chefe. Ele parte sem alarde, deixando para trás o bairro, a casa e o passado. Mas antes de ir, escreve uma carta para Cami e a deixa com Jussara, pedindo que entregue quando achar o momento certo. Semanas se passam. Cami, em casa, recebe o envelope. A letra é firme, mas triste. "Cami, eu precisei aprender que o amor nem sempre é sinônimo de posse. Te amei de verdade e talvez por isso precise te deixar livre. Desejo que o Ryan te faça feliz como eu tentei. O tempo vai curar o que sobrou aqui. Cuida bem do teu coração. Ele é bonito demais para se perder de novo." Abel vai reaparecer para atormentar Jaques, transformando o vilão em um homem dominado pelo medo. A presença do irmão morto será como uma sombra constante, corroendo sua mente e trazendo à tona a culpa que ele tenta esconder atrás da fachada de empresário exemplar. Jaques começará a se comportar de forma estranhamente mansa diante da família. Ele se fará de bonzinho, quase solícito, participando de conversas em tom baixo, fingindo paciência com situações que antes despertariam sua fúria. Esse comportamento, no entanto, não passará despercebido por Samuel. O mocinho, atento, estranhará a mudança repentina do tio e decidirá confrontá-lo diretamente, sem medo. Em uma cena carregada de tensão, Samuel voltará a acusar Jaques de ter envolvimento na morte de Abel. O vilão, na maior cara de pau, se fará de injustiçado, dizendo que jamais faria mal ao próprio irmão e que não tinha motivos para acabar com a vida dele. Fingirá até se emocionar, colocando a mão no peito, como se estivesse sofrendo por ser acusado. Samuel, irritado com a hipocrisia, quase perde o controle, mas resolve se retirar sem prolongar o confronto. Afinal, não tem provas suficientes. Ao sair, ouvirá o tio aos berros dentro da sala. Gritos que não faziam sentido, já que ninguém mais estava ali. O tormento começará quando Jaques, sozinho, ouvir passos em sua casa no meio da noite. Ele acreditará que se trata de Davi ou de algum empregado, mas ao acender as luzes, verá apenas o vazio dos corredores. Nervoso, beberá uísque para se acalmar. Mas os ruídos se intensificarão. Portas batendo sozinhas, janelas rangendo, a voz de Abel ecoando em sussurros. Certa madrugada, o vilão pegará no sono e terá um pesadelo perturbador. Abel surgirá diante da sua cama, imóvel, com um olhar frio e acusador. A simples presença do irmão morto o deixará em pânico. Jaques, em desespero, jogará um travesseiro contra a assombração, mas o objeto atravessará o corpo espectral de Abel e cairá no chão. O fantasma, imperturbável, soltará uma risada baixa e provocativa. "Você achou que eu ficaria em silêncio, Jaques?" dirá Abel com voz grave. "Eu voltei, e você nunca mais terá paz." O vilão gritará, suando frio, tentando expulsá-lo. "Sai daqui! Você não existe! Você está morto!" Mas o espírito permanecerá, repetindo frases enigmáticas, lembrando Jaques do crime e dos momentos finais antes da tragédia. O empresário tentará se agarrar à razão, mas cada palavra de Abel soará como um golpe.
expondo o medo que ele tenta disfarçar de todos. O pesadelo chegará ao fim de forma abrupta quando Davi aparecer no quarto. O jovem, ao ver o novo pai se debatendo e gritando enquanto dormia, o acordará imediatamente. Ao abrir os olhos, Jacques estará em choque, respirando com dificuldade, completamente transtornado. Davi perguntará o que houve, mas o vilão, ainda atordoado, dirá apenas que foi um sonho ruim. O rapaz, no entanto, ficará intrigado. Desde que passou a conviver com Jacques, nunca o tinha visto tão fragilizado. Davi comentará com Samuel, sem dar muitos detalhes, reforçando a desconfiança que o mocinho já nutria. Mesmo desperto, Jacques não terá descanso. Em cenas posteriores, ele verá reflexos de Abel nos espelhos, ouvirá o tilintar de copos caindo sozinhos e até sentirá o toque gelado de uma mão em seu ombro. A cada aparição, o fantasma do irmão surgirá mais ameaçador, lembrando-o do sangue derramado, da traição e insinuando que a verdade está prestes a vir à tona. Em um jantar de família, enquanto todos conversam normalmente, Jacques terá outra visão. No canto da sala, entre as sombras, Abel estará sentado, imóvel, com o mesmo olhar acusador. O vilão deixará o garfo cair do prato completamente pálido, enquanto tenta disfarçar a presença do fantasma. Samuel perceberá o comportamento estranho e questionará se está tudo bem. Jacques fingirá uma dor de cabeça para sair apressado da mesa, deixando todos confusos. Apesar do medo crescente, Jacques continuará tentando se mostrar generoso. Oferecerá presentes a Rosa, dirá palavras doces a Léo, tentará se aproximar de Samuel e Davi como se fosse um homem arrependido. Mas os pesadelos e aparições do irmão morto corroerão cada vez mais sua máscara. À noite, ele se trancará no escritório, beberá compulsivamente e falará sozinho, implorando para que Abel o deixe em paz. O contraste entre sua imagem pública e seu tormento privado se tornará cada vez mais evidente. Samuel começará a notar as inconsistências. Por um lado, um tio amoroso e atencioso. Por outro, um homem nervoso, cheio de lapsos e reações desproporcionais. As provocações não pararão por aí. Abel começará a aparecer nos sonhos de Jacques em cenários específicos. No escritório da Boaz, no carro que ele dirige, até no túmulo onde foi enterrado. Em cada um desses momentos, o fantasma repetirá frases que ecoam como profecias. A verdade sempre encontra o assassino. Você pode enganar todos, menos a sua própria consciência. Samuel já sabe, Jacques, e logo todos saberão. O vilão acordará cada vez mais transtornado, incapaz de distinguir realidade de pesadelo. Seu rosto cansado chamará a atenção de todos, mas ele dirá que está apenas sobrecarregado com os negócios. Com o passar dos dias, Jacques começará a perder o controle da própria mente. Ele se verá rodeado pelo fantasma de Abel em momentos cada vez mais inesperados. Ao abrir a porta do carro, verá o reflexo do irmão no retrovisor. Ao acender a luz do escritório, encontrará uma sombra atravessando as paredes. E no silêncio da madrugada, ouvirá o nome Jacques, sussurrado em seu ouvido, como se fosse o próprio morto respirando atrás dele. Jacques passará a dormir de luz acesa, trancar todas as portas e até manter crucifixos espalhados pela casa, mesmo não sendo religioso. Tentará encontrar explicações racionais, mas tudo falhará. Seu nervosismo será tanto que os empregados da mansão começarão a comentar nos corredores, criando um clima de desconfiança. Rosa, atenta, começará a perceber algo errado no comportamento do filho. Ela notará os olhos fundos, a irritação ao menor barulho e a maneira como ele fala sozinho em voz baixa. Em uma noite, ao entrar no quarto de Jacques sem avisar, encontrará o empresário sentado na beira da cama, suando e murmurando. Sai daqui, Abel. Me deixa. Eu já disse que me deixa. A mãe ficará assustada, mas Jacques rapidamente inventará uma desculpa, dizendo que apenas sonhava. Rosa, porém, ficará com a pulga atrás da orelha. A intuição materna lhe dirá que o filho esconde algo terrível. Enquanto isso, Samuel continuará desconfiado. Ele não deixará de investigar os passos do tio,
observando suas atitudes e comentando com Davi. O jovem, mesmo sem provas, sentirá que Jaques esconde um segredo mortal. Esse homem não mudou, dirá Samuel em conversa com Léo. Ele está tentando nos enganar. E vou descobrir o que realmente aconteceu com Abel. Léo, dividida, ficará em choque. Por mais que tente acreditar na versão pacífica de Jaques, não conseguirá ignorar os olhares de pavor que ele lança para o vazio, como se conversasse com alguém invisível. Em uma das cenas mais fortes, Jaques se verá diante do espelho do banheiro. Ele estará cansado, tentando lavar o rosto, quando a imagem refletida não será a sua, mas a de Abel. O irmão morto, pálido, com olhar fixo, falará apenas uma frase: "Você pode fugir de todos, menos de mim." O empresário dará um grito, quebrará o espelho com as próprias mãos e ficará sangrando em estado de choque. Para a família, dirá que foi um acidente, mas Samuel, mais uma vez, não acreditará. O fantasma de Abel não apenas o atormentará com visões, mas também o desestabilizará em público. Durante uma reunião importante na Boaz, Jaques ouvirá a voz do irmão sussurrando atrás dele. Descontrolado, derrubará documentos e gritará no meio da sala, deixando os sócios perplexos. Para disfarçar, alegará uma crise de enxaqueca, mas o episódio será suficiente para minar sua credibilidade. O tormento psicológico começará a comprometer os negócios. Investidores desconfiarão, clientes ficarão inseguros, e rumores de que Jaques perdeu o equilíbrio mental se espalharão.